Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 21, assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Oremos ao nosso Deus, pedindo a Ele que fale bondosamente ao nosso coração. Pai dos céus, Pai de amor, nós nos humilhamos diante de Tua glória nesta manhã. Pai, muito obrigado porque Cristo veio ao mundo e ressuscitou, porque Tu o enviaste. Pai de amor, a ressurreição exalta Jesus, exalta o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus, mas exalta a Ti mesmo, ó Pai, porque Tu voluntariamente doaste Teu Filho e nos amaste, ó Deus, ó Pai, e quiseste reconciliar-te conosco. E por causa disso Cristo veio. Obrigado, Pai, porque por causa da obra de Jesus nos adotaste como filhos. Obrigado, Jesus, porque nos amaste e deste Tua vida por nós. Somos gratos a Ti, ó Espírito Santo, porque Tu és Deus, que ressuscitou ao Senhor e também nos ressuscitou na alma, aplicando essa salvação ao nosso coração. Ó Deus, porque Cristo ressuscitou, Ele pôde ressuscitar essa menininha em Cafarnaum. E por causa disso Ele também vai nos ressuscitar no dia final. Senhor, muito obrigado por esse momento tão glorioso. Agora, Senhor, fala ao nosso coração. Sê propício a mim, pecador, a nós, pecadores. Que nada, nem ninguém, faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós. Que nós tenhamos um encontro vivo e pessoal com Cristo Jesus. E que nós aprendamos a ver a vida conforme a visão de Cristo. Ó Senhor, fala conosco, nós te pedimos essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, este tempo de pandemia tem revelado dois tipos de reações muito claras diante dos nossos olhos.
A mais comum é a angústia, o desespero, a decepção, a depressão, o desânimo. Mas outra reação que nos deixa perplexos é ver que mesmo no meio de tão grande tempestade, mesmo no meio de tão grande dor, mesmo no meio de tão grande angústia, há aqueles que continuam firmes, olhando para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que deu sua vida na cruz para nos salvar e ressuscitou dos mortos, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e domina sobre tudo e, portanto, controla toda a situação. Qual tem sido a tua reação neste tempo de pandemia? Neste texto que lemos, queridos irmãos e irmãs, nós encontramos Jairo. A Bíblia diz que ele é o chefe da sinagoga de Cafarnaum. A sinagoga era como se fosse a igreja judaica de Cafarnaum. Ela era governada por um conselho de anciãos, os presbíteros dos judeus. E aqui Jairo estava, ele era o que presidia os presbíteros. Em outra palavra, ele era o pastor da sinagoga, ele era o chefe da sinagoga. E a Bíblia nos diz que a filhinha de Jairo está doente, à beira da morte. E Jairo aqui então está quebrantado e não reage como os religiosos judeus geralmente reagiam diante do Senhor Jesus. Aparentemente, quando nós vemos o proceder dos anciãos da sinagoga de Cafarnaum, todas as vezes eles recorrem a Jesus e se humilham diante dele e reconhecem a autoridade do Senhor. E o texto bíblico nos diz que quando Jesus desceu do barco, vindo de Gadara, de Genezaré, Jairo foi em direção a ele e prostrou-se aos seus pés, se ajoelhou, ou seja, adorando a Cristo, reconhecendo que Ele é Deus, disse: minha filhinha está à morte, reconhecendo a sua necessidade, vem, impõe sobre ela as mãos para que seja salva e ela viverá. Jesus foi com ele. Ao olhar para esse texto, irmãos, no qual Jesus cura uma mulher que padecia de um fluxo de hemorragia há 12 anos, e no qual ele ressuscita a filhinha de Jairo, nós vemos aqui os dois tipos de reação que temos visto diante da pandemia. Os dois tipos de perspectiva que temos visto nesses dias tão difíceis. E Jairo aqui simboliza a visão humana. E Cristo nos mostra a maneira como Ele enxerga toda a situação. O que você precisa decidir é se você vai enxergar a vida conforme a sua própria perspectiva ou a partir da perspectiva de Jesus. Nós vamos aprender isso aqui no texto. E, portanto, o tema da nossa mensagem nessa manhã é: veja a vida com a visão de Cristo. Veja a vida com a visão de Cristo. Porque se você olhar com a sua visão, você vai ficar angustiado, ansioso, desesperado, decepcionado, sem perspectiva e não vai perceber a intervenção de Deus em toda situação que está enfrentando. Jairo simboliza a perspectiva humana. Jesus Cristo nos revela a perspectiva divina. E por isso o imperativo do texto para nós é: veja a vida com a visão de Cristo. Pastor, veja a vida com a visão de Cristo. Por quê, pastor? Porque Jairo tem pressa, mas Jesus está no controle. Jairo revela a perspectiva humana. O ser humano tem pressa, mas Jesus está no controle. Jairo tem pressa, mas Jesus está no controle. Imagine se fosse com você. Sua filhinha está morrendo. Ela tem 12 anos. Eu tenho 3 preciosos filhos que amo com todo o meu coração. Eu tenho uma filhinha que daqui a um mês faz 14 anos. E a outra que tem 6 anos. Se acontecesse algo com qualquer uma delas, eu ficaria angustiadíssimo. Então coloque-se no lugar de Jairo. A filhinha dele está quase morrendo. Jesus mal desce do barco, chega na praia, ele já se atira no chão, diz: Senhor, minha filha está doente até a morte, vem, põe tuas mãos sobre ela e viverá. Ele reage corretamente, ele se humilha diante de Jesus, ele reconhece a sua própria necessidade e ele reconhece o poder de Jesus, que Jesus tem o poder de curar a sua filhinha, e Jesus vai com ele. Mas Jairo tem pressa. Na perspectiva humana, Jesus não pode se atrasar. A filhinha dele está quase morrendo. Ela precisa de cura, ela precisa de remédio.
E Jesus vai no meio da multidão. Mas o que acontece é que quando a multidão está indo atrás do Senhor Jesus, aparece no nosso texto uma mulher hemorrágica. Há 12 anos que ela tem fluxo de sangue. E no Antigo Testamento, uma mulher que tem fluxo de sangue é uma mulher maldita. A mesa em que ela se senta para comer é uma mesa impura. A cama na qual ela dorme é uma cama impura. A pessoa em quem ela encostar vai ser considerada impura. Ela não pode ir no culto da sinagoga porque ela é impura. Além disso, amado irmão, ela é pálida, porque ela tem um fluxo de sangue que talvez não jorra tanto, mas é ininterrupto. Ela padece de fraqueza, ela perdeu todo o vício, toda a alegria, todo o vigor. E a Bíblia nos diz que ela foi consultar todos os médicos, mas naqueles dias essa enfermidade não tinha cura. E ela gastou com os médicos tudo que tinha. Os médicos davam a ela uma receita, cobravam um valor caríssimo e a mulher não foi curada. E agora ela está pobre, sem vício, sem vida, sem vigor e não tem mais esperança nenhuma diante dos homens. Ela reconhece que Jesus Cristo é o Salvador, é o Messias. Mas ela diz: como é que eu vou me apresentar diante dele no meio dessa multidão? Eu sou uma mulher considerada impura, eu não posso nem chegar perto da multidão. Se souberem que eu estou aqui, talvez alguém queira até me apedrejar. Como é que eu faço para ser curada? Eu já sei, Ele é tão poderoso, Ele é o Filho de Deus, que se eu tocar na orla da veste dele, eu serei curada. A fé da mulher estava posta em Jesus, e Jesus está andando, então ela se abaixou e tocou na orla da veste de Jesus. E o texto, irmãos, é maravilhoso, que diz que quando ela tocou, diz o versículo 29, logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Irmãos, Jesus tocou, a mulher parou de sangrar na hora. O vício entrou nela, a vida entrou nela, ela ficou mais corada, ela foi transformada naquele exato momento. E aí então Jesus vai para: quem me tocou? E os discípulos: tem dó, Senhor. Esse povo aqui está empurrando o Senhor para lá e para cá. O Senhor vem com essa conversa dizer quem me tocou. E Jesus diz: alguém me tocou. Eu senti sair de mim poder. Agora pensa comigo. Você é Jairo. Sua filhinha está morrendo. Você está achando que Jesus está andando devagar. Aí de repente a mulher toca em Jesus. Jesus para: quem me tocou? Jairo fala assim: meu Deus do céu, será que ele não está entendendo que minha filha está morrendo? Eu não estou entendendo nada. Quem me tocou? Jesus insiste. E ele quase diz: Senhor, larga para lá, não precisa saber quem te tocou. Mas Jairo tem pressa. Mas Jesus, amado irmão, faz o que ele quer. Jesus é Deus, Ele está no controle. Ele não se deixa levar pela pressa de Jairo, pela tua pressa ou pela minha pressa. Ele é Deus e Ele está no controle, e Ele sabe tudo aquilo que faz, e faz na hora que Ele quer. E Jesus diz: quem me tocou? E começa a olhar para a multidão. Começa a olhar, e a mulher viu que não tinha como se esconder. E aí então ela vai e se aproxima diante do Senhor. A Bíblia diz que ela está atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara. Prostrou-se diante dele e lhe declarou toda a verdade. Imagine que ela vai contar toda a história. Senhor, há 12 anos eu comecei com fluxo de sangue. Eu tinha muito dinheiro. Eu fui no médico tal, no médico tal, no médico tal. Vocês sabem que as mulheres têm a capacidade de contar histórias com muitos detalhes, não é verdade? Então, eu fui assim, 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 minha vida foi assim. Imagine o coração de Jairo, irmão, saindo pela boca. Minha filha está morrendo e Jesus está ouvindo a história dessa mulher. E aí a mulher contando: Senhor, e eu sabia que Tu és o Senhor. Eu não tinha como entrar na Tua frente, e eu creio no Teu poder, e creio que se eu somente tocasse na Tua veste, porque Tu és o Todo-Poderoso, eu seria curada. E Jesus ouve a história daquela mulher enternecido. Ele não tem pressa, Ele está no controle. Ele chama aquela mulher com doçura de: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Jesus se regozija porque essa mulher foi salva, ela foi perdoada de todos os seus pecados, ela creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então Jesus a trata com amor, com doçura. Aqui nós já vemos uma ressurreição virtual, porque ela foi ressuscitada na alma, a ressurreição que todos nós experimentamos quando somos regenerados. Jesus diz para ela: a tua fé te salvou.
e além disso, vai tranquila, você está curada, porque você creu em mim, fica livre do teu mal. Irmãos, Jairo já devia estar desesperado. Esse texto nos ensina que nós precisamos aprender a ver a vida com a visão de Cristo, porque você é Jairo, eu sou Jairo. Quantas vezes, amados irmãos, nós temos pressa para realizar os nossos projetos? Quantas vezes nós temos pressa para alcançar aquilo que desejamos? Quantas vezes nós temos pressa para que o Senhor nos dê a resposta que tanto esperávamos? E muitas vezes Jesus não faz o que nós queremos. Ele fica calado, ele fica quieto, ele está no controle. Veja a vida com a visão de Cristo. Não fique ansioso, não fique desesperado. Deixe a sua pressa de lado, confie no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Meus amados irmãos e irmãs, se vocês me perguntarem o que eu mais tenho aprendido nesses anos, 21 anos de ministério pastoral, e mais alguns anos como pregador, seminarista, evangelista, eu diria para você o seguinte: uma das verdades com as quais mais eu tenho me encontrado e tenho me quebrado é essa doutrina maravilhosa da soberania de Deus. Eu me lembro quando nós saímos do Brasil no ano 2000, Cleus e eu, para irmos ao Chile. Nós fomos convidados para estar ali 2 anos. E nós nos sentamos e eu falei com ela: nós vamos para o Chile e vamos ficar 2 anos. Nós vamos abençoar aquela igreja, vamos ajudar aqueles irmãos, o Senhor vai levantar aquela igreja, depois eles arrumam um outro pastor que queira ficar ali. E depois de 2 anos nós voltamos. E com 1 ano e meio depois eu recebi um convite de uma bela igreja de São Paulo para ser o pastor desta igreja, e eu queria voltar. Mas o Senhor me disse que eu posso ter pressa, mas Ele está no controle. Eu queria ficar no Chile 2 anos e nós ficamos 7. Porque Jesus governa todas as coisas. Irmãos, essa é a lição que eu mais aprendi nessa pandemia. E tenho pedido a Deus que me ensine cada vez mais e mais. Porque antes da pandemia nós tínhamos inúmeros sonhos. Desejos de alcançar essa cidade, desejos de ver a nossa igreja crescendo, desejos de que nós pudéssemos realizar muita coisa e de repente portas se fecham, portas se fecham, portas se fecham. O ano passado nós projetamos o 120º aniversário da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Eu convidei, amados irmãos, alguns dos melhores pregadores do país, pastores de importantes igrejas da nação, e de repente o Senhor mandou uma pandemia e fechou, e não nos permitiu celebrar os 120 anos como nós queríamos. Na Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, projetamos um congresso maravilhoso o ano passado. Esse ano também, e de repente o Senhor fecha as portas, e nós desejosos de que a coisa avance, de que a coisa aconteça, e o Senhor diz não. No meio de tanto desafio, nós precisamos confiar na soberania de Deus. Nós precisamos confiar em Jesus, que disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus está no controle. Veio a pandemia, Jesus está no controle. Veio o desemprego, Jesus está no controle. Veio o coronavírus, Jesus está no controle. Faleceu alguém que nós amávamos, Jesus está no controle. Ele nos ama, deu a vida na cruz para nos salvar, nos comprou para Ele. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos dele. Ele sabe o que Ele está fazendo, e o que Ele está fazendo é exatamente o melhor que poderia acontecer. Então deixe a angústia de lado, deixe o desespero de lado, deixe a pressa de lado e submeta-se ao controle do Senhor Jesus. Veja a vida com a visão de Cristo. Jesus está no controle. Jairo tem pressa, mas Jesus está no controle. A humanidade tem pressa, mas Jesus está no controle. E está acontecendo tudo do jeito que Ele quer. Você não controla nada. Seja mais humilde, seja submisso e dependa deste Senhor maravilhoso que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Veja a vida com a visão de Cristo.
Como você tem visto a vida? Como você tem avaliado as circunstâncias? Como você tem reagido diante desta pandemia tão desesperadora? Quando nós recebemos pelo menos 1 ou 2 notícias de pessoas com as quais nós temos algum contato que falecem, amigos nossos estão sofrendo, muitas pessoas estão desempregadas, a situação é muito complicada. Como você tem reagido? Como você tem visto a circunstância? Se você olhar e teimar em vir e observar a circunstância, conforme o seu próprio olhar, você vai se desesperar. Mas se você olhar, confiando que o Senhor que te ama está no controle, você vai ter força para continuar lutando. Que Deus nos dê a sua graça, o seu ânimo e o seu encorajamento. Veja a vida com a visão de Cristo. O texto nos diz, veja a vida com a visão de Cristo. Como eu posso ver a vida, pastor, com a visão de Cristo? Em segundo lugar, o texto nos diz, Jairo tem medo, mas Jesus manda crer. Jairo tem medo, mas Jesus manda crer. Leiamos, irmãos e irmãs, versículos de número 35 e 36. Quem estiver no templo, leia comigo numa só voz. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Jairo tem medo. Jesus está demorando, e demora tanto que chega uma hora que diante dos olhos humanos já não tem mais solução, já não há mais o que fazer. Chegaram da casa do principal da sinagoga dizendo, o que você ainda está incomodando o mestre, rapaz? Já era, sua menina já morreu. Imagine, meu querido amigo e irmão, que você recebe essa notícia, você está ali com Jesus ao seu lado, você clamou a ajuda de Jesus, e a sua filhinha de 12 anos, que você ama com todo o coração, veio a falecer. O que sente o coração de Jairo? O medo invade a alma de Jairo. O desespero invade a alma de Jairo. É como se uma espada atravessasse a sua alma. Sua filha morreu. O impacto, irmãos, dessa notícia é terrível. Todos nós que já perdemos alguém que amamos, quando dizem fulano morreu, é como, irmãos, se nós levássemos uma pancada violenta dentro de nós, e o aperto tomasse conta da nossa alma, e nós nos inclinássemos ao desespero. Jairo é humano. Jairo sofre. Jairo tem medo, mas Jesus diz a ele, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jairo tem medo, mas Jesus manda crer. Veja a vida com a perspectiva de Cristo. Veja a vida com a visão de Cristo. Jesus nos manda crer. Irmão, crer quando tudo está bem é muito fácil. Crê quando você tem um grande saldo bancário, crê quando você vai prosperando na sua profissão, crê quando está tudo tranquilo na sua casa, crê quando todos estão com saúde ao seu redor, mas é no momento do desespero, da perda, do luto, da dor, da angústia, é que a nossa fé é provada. Ó, querido amigo, irmão, o ser humano tem medo, mas Jesus manda crer. Se nós olharmos para as circunstâncias e para tudo que nos cerca ao redor, nós deixaremos que o medo domine a nossa alma. E, amados irmãos, eu estou assustado com a quantidade de cristãos que estão adotando o medo como princípio de sua vida nesses dias de pandemia, quando as escrituras dizem que o verdadeiro amor lança fora o medo, quando a Bíblia repete inúmeras vezes, mais de 365 vezes, não temas e não temais. O mandamento que mais se repete nas escrituras. A tendência natural do homem é ter medo, mas o Senhor não quer deixar você no medo. Ele quer te fazer olhar para Ele, cravar os seus olhos nele e crer que esse Senhor que te ama e morreu na cruz para te salvar, nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Irmãos e irmãs, um texto da Bíblia que me impressiona muito é o texto da ressurreição de Lázaro. Lázaro era amigo do Senhor Jesus, e Lázaro está doente à beira de morrer, e Jesus está a 2 dias de distância. Mandam avisar o Senhor Jesus. Então quem foi avisar levou 2 dias. E aí então Marta e Maria mandaram avisar, o teu amigo a quem tu amas está enfermo. E Jesus mandou a pessoa embora.
Então quando a pessoa chegou lá de volta, já tinha mais 2 dias. E a pessoa chegou e Jesus não foi com ela e Lázaro faleceu. E sepultaram Lázaro. Jesus então vai, querido amigo e irmão, depois que Lázaro morre, ele vai, demora mais 2 dias no lugar, leva 2 dias para chegar. Então ele chega ali 4 dias depois da morte de Lázaro. E aí então Marta se encontra com ele. E ela diz: Senhor, Marta mais teológica, mais intelectual, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus diz para ela: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E ela diz: eu sei, Senhor, que o meu irmão, ele falou, seu irmão vai ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus diz a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, e viverá. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Crês isto? E ela diz: eu sim, eu tenho crido que tu és o Filho de Deus. E depois então que ela tem essa conversa mais de ordem intelectual com Jesus, Maria, irmã dela, fica sabendo que Jesus está ali. E Maria, irmãos, é coração na ponta da chuteira. Maria era uma judia, talvez criada no Brasil. Desculpa, a Bíblia não fala nada disso, eu só estou ilustrando para você. Enquanto Marta é intelectual, Maria é coração. E Maria então corre para Jesus, pula em Jesus, se atira em Jesus, diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí ela está chorando e Jesus é comovido, irmão, no íntimo. E a Bíblia diz que Jesus chorou. O Filho de Deus chorou, emocionado, com a dor que a morte trazia. Dentro de poucos dias ele vai matar a morte na cruz. Mas ele chora, se emociona. E aí então ele vai para a tumba onde o sepultaram. E Jesus foi, e os judeus que ali estavam foram com ele. E Jesus falou assim: manda tirar a pedra. E Marta, intelectual, filosófica, olha para as circunstâncias com a visão humana, não tem capacidade de crer. Ela só olha de acordo com a razão humana e fala assim: Senhor, tem dó, já está fedendo, tem 4 dias que foi sepultado, não manda abrir. Ele olha para ela e diz: eu não disse para você que se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. E eles tiram a pedra. Jesus ora ao Pai, honra ao Pai naquele momento, e diz: Lázaro, vem para fora! Lázaro, vem para fora! E o morto ressuscitou, e saiu todo enfaixado, e todos ficaram perplexos com a intervenção do Senhor. Você tem medo, mas Jesus manda crer. Mas talvez você me diga: pastor, minha mãe morreu e Jesus não ressuscitou ela. Meu próprio pai morreu ano passado e Jesus não ressuscitou ele. Mas ainda assim, amados irmãos, esse Jesus tinha o poder para fazê-lo. E se não fez, é porque ele sabe o melhor que precisa ser feito. E se ele me amou e deu a vida na cruz por mim, eu tenho que crer nele, ainda nos momentos mais difíceis da vida. Então pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para os problemas, pare de olhar somente para a crise, pare de olhar para o frenesi, a atitude errada das pessoas, e confie que Jesus te ama, confie que Ele deu a vida na cruz por você, confie que Ele nunca te deixará, jamais te abandonará. Quando você crê no poder, na bondade, no amor, na redenção e no cuidado do Senhor para contigo, você tem força para vencer todos os problemas e dificuldades da vida. Um texto que eu gosto muito, irmãos, é aquele texto que está lá em Romanos 8, no qual o apóstolo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá separar você do amor de Deus. Nem anjo, nem demônio, nem poder, nem altura, nem governo, nem profundidade, nem enfermidade, nem pandemia do coronavírus, nem encrenca, nem desemprego, nem problema político, nem briga, nem morte
morte, nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele te ama, Ele te comprou com o sangue dele na cruz. Ele nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Então pare de duvidar do Senhor. Pare de duvidar do amor do Senhor por você. Ele desceu da glória e pagou o preço da tua vida na cruz. Ele não te promete ausência de problemas, angústias e enfermidade, mas Ele promete que vai estar com você no barco da sua vida durante todas as dificuldades que você vier encontrar. Ele disse para você: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele disse que a vontade dele para você vai ser boa, perfeita e agradável, ainda que você não entenda agora. Ele diz que todas as coisas vão cooperar para o seu próprio bem. Creia no Senhor Jesus. Ele te amou, Ele te comprou com o sangue dele. Ele não vai te abandonar neste momento de crise e dor. Veja a vida com a visão de Cristo. Ele está no controle, mas Ele é o Salvador em quem você deve confiar, pois Ele cuida de você, jamais vai te abandonar. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Como você tem avaliado a sua vida nesse tempo de crise? Como você tem olhado para o mundo ao seu redor nesse tempo de angústia? Você está dominado somente pela perspectiva humana? Você está assim angustiado, o coração parece que vai sair pela boca. Você anda triste, cabisbaixo, dizendo: oh vida, oh tristeza, oh azar. É assim que você anda. Morreu minha mãe, meu tio, minha tia, minha avó, todo mundo numa semana só. Está difícil, pastor. Eu entendo, irmão. Sua dor não é fácil. Mas preste atenção, o Filho de Deus, que desceu da glória e teve o maior sofrimento deste mundo, sofreu por amor de você. E a Bíblia diz que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas. O Pai já deu Jesus por você, Jesus já se entregou por você. Então, se Ele já deu o maior, em toda situação que você enfrentar, Ele vai cuidar de você. Não se desespere. Como então, pastor, ver a vida da perspectiva de Cristo? Veja a vida com a visão de Cristo. Como ver a vida com a visão de Cristo? Em primeiro lugar, o nosso texto nos disse que Jairo tem pressa, mas Jesus está no controle. Em segundo lugar, o texto diz que Jairo tem medo, mas Jesus manda crer. Como ver a vida com a perspectiva de Cristo? Como ver a vida com a visão de Cristo? Em último lugar, o nosso texto nos diz que Jairo quer cura, mas Jesus dá ressurreição. Jairo quer cura, mas Jesus dá ressurreição. Quando acontece tudo aquilo, Jesus fala para a multidão: agora ninguém mais vai comigo. E é impressionante a autoridade do Senhor Jesus, que ninguém mais vai. Ele diz: só vai comigo agora Pedro, Tiago e João. E aí então foram os que estavam com Jairo, e Pedro, Tiago e João. E quando Jesus chega ali naquela casa, amados amigos e irmãos, já está aquela choradeira terrível. Naqueles dias em Israel, existem algumas mulheres chamadas de carpideiras. Elas são as choradeiras profissionais. Além dos que estão sofrendo, estão ali também as choradeiras. Elas vão para o velório e gritam, e choram, e junto com a família, elas ajudam a família a chorar e a abrir o coração naquele momento de tristeza. E quando Jesus chega ali, está aquele choro, aquela algazarra, aquela choradeira. E aí Jesus vai e fala para eles o seguinte, quando chega ali, queridos irmãos: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E aí eles: está morta, está doido. Começaram a rir na cara do Senhor Jesus. Está maluco? Jesus falou: sai todo mundo daqui. Só fica aqui agora os pais da menina, Pedro, Tiago e João comigo. Tirou todo mundo de dentro da casa. Irmãos, é maravilhoso. O texto nos diz que Jesus então vai para o quarto onde a menina está. Está o papai, a mamãe dela. E aí Jesus pega a menina pela mão e diz assim: Talitá, cumi. Que significa, querido irmão, querida irmã, eu e você,
olhamos de uma maneira formal, né? Menina, eu te digo, a ti te mando, levanta-te, é isso. Mas Jesus pega na mão dela e é como se ele dissesse: princesinha linda, o Senhor está te chamando, está na hora de acordar. Tem uma vida toda lá fora, você precisa brincar. Vamos acordar? O Senhor está acordando aquela princesa. Quem é pai de meninas aqui, sabe como acorda as suas filhas. Fico vendo aqui meu presbítero Ernesto, tem 3 moças, né? Quando você fala, vamos acordar, querida, está na hora de levantar. O sol já está brilhando lá fora. Jesus é o Senhor da glória. Ele é a misericórdia em pessoa. Ele toma a menininha pela mão, veja a doçura dele. Talitá cumi. Menininha querida, filhinha, aqui o Senhor está falando para você, levanta. Estou mandando, pode levantar. Irmãos, imagine o que aconteceu naquela casa. A menina sentou, levantou, começou a andar, começou a conversar. Jesus falou assim, ela ressuscitou, mas está com fome, vou preparar comida para ela. Hein? E alguém foi fazer o almocinho dela, e aquele momento foi um momento glorioso. O texto diz que todos ficaram sobremaneira admirados. Jesus falou para não propalar isso, para que ninguém viesse e quisesse fazê-lo rei logo. Mas é impossível esconder uma notícia como essa. Eu fico maravilhado, sabe por quê? Porque Jairo só queria uma cura. Mas Jesus quer algo muito maior. Ele quer dar a ressurreição. Eu e você, às vezes, só queremos remediar. E Jesus não quer remediar. Ele prefere deixar aquilo que está mal morrer, para que haja uma intervenção sobrenatural dele, e ele ressuscite, para que toda a glória seja dele, e fique claro que quando nós queremos cura, Jesus quer dar ressurreição. Eu e você temos uma perspectiva limitada. Nós esperamos ver as coisas somente da nossa perspectiva. Nós queremos uma cura humana, mas Jesus tem algo muito, muito maior. Alguém me disse um dia desse, pastor, na pandemia tanta gente morrendo, tudo bem, aqueles que não temem a Deus vão ir para o inferno, vão receber a ira de Deus, mas e os crentes que estão morrendo? Eu falei, irmãos, estão infinitamente melhor do que nós. Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Morrer é Cristo, é lucro. Nós vivemos para Jesus aqui, mas quando eu morro, amado irmão, eu vou para um lugar onde não há mais luto, não há mais pranto, não há mais dor, não há mais desemprego, não há mais mentira, não há mais difamação, não há mais traição, não há mais crise. Quando os crentes morrem no Senhor, irmãos, eles não estão tristes. Na hora em que eles morrem, eles podem sofrer, mas quando eles apagam aqui, o seu espírito é recebido na glória, na presença de Jesus, e ele disse, seja bem-vindo, bendito de meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. E eles estão com o seu espírito regozijando, glorificando, exultando e adorando na presença do Senhor, esperando somente o dia da ressurreição final. A morte para o cristão não é razão de desespero. A morte para o cristão é uma bênção. Tomba-se na terra, levanta-se no céu. É recebido pela presença do Rei, que deu a vida na cruz para nos salvar. E você é tomado de bem-aventurança e alegria plena naquele momento. E você exulta na presença do Senhor e vive para louvá-lo, esperando o dia da ressurreição final, onde todos reinaremos com Ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se desespere se alguém era da sua família e era cristão e morreu. Eu sei que nós sentimos falta, eu sei que nós vemos o nosso lado, mas quem partiu daqui e está com Jesus está infinitamente melhor do que nós estamos. Não se desespere. Muitas vezes você quer uma cura, mas Jesus tem ressurreição. Irmãos, eu fico impressionado nas Escrituras, que quando Deus leva uma geração ou uma liderança, a próxima geração é obrigada a crescer. Muitas vezes Deus leva os seus servos para a glória, para que a próxima geração ressuscite. Você lembra de Moisés?
um dos maiores líderes da história da humanidade, um homem que conduz mais ou menos 3 milhões de pessoas por um deserto durante 40 anos, conduzido pela mão do Senhor. Um grande estadista. Quando Moisés morre, Josué assume o lugar. O contexto de Josué capítulo 1 nos mostra que Josué está literalmente tremendo de medo. O Senhor diz para ele ali 3 vezes: não temas, guarde a palavra, guarde no coração, viva a palavra, pregue a palavra, eu vou te abençoar. Mas parece que ele está com medo, até que o Senhor repete, última vez no versículo 9, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Moisés tem que morrer, para que Josué seja um conquistador da terra, e abençoe e faça toda a diferença, para a glória e para a honra do nome dele. A mesma coisa acontece com Isaac. Se você olha para Isaac, Isaac é um homem apagado até os 40 anos de idade dele. Ele tem 40 anos de idade, quem vai procurar a esposa para ele é o pai dele. Já parou para prestar atenção a personalidade de Isaac? Isaac era um cara da espiritualidade, ele gostava de ir para o campo, para orar, um camarada tranquilo, filho de um pai rico, tinha tudo na mão, não era um cara que tinha um protagonismo, que sonhava, ele vivia a vida curtindo tudo que tinha, ele não lutava por nada. Com 40 anos de idade o papai tem que mandar buscar uma mulher para ele. Mas a Bíblia diz, lá em Gênesis 25, que no ano em que Abraão morreu, Deus abençoou Isaac. Abraão morreu. Ressurgiu em Isaac um novo homem. E quando você lê Gênesis 26, você vê Isaac lutando, orando, conhecendo a Deus, plantando, colhendo, vendo a mão de Deus o abençoando, enriquecendo, tendo inimigos, abrindo um poço, os homens fecham, ele abre, os homens fecham. Ele luta, os meninos crescem, o Esaú se desvia de Deus, tem que arrumar uma esposa para Jacó, uma grande luta, e de repente Isaac se torna um patriarca preciosíssimo e um líder maravilhoso. Isaac só se tornou Isaac depois que Abraão morreu. Muitas vezes, irmãos, nós nos agarramos às coisas conforme a nossa perspectiva, e nós queremos remédio, nós queremos paliativo, mas com o Senhor não tem paliativos. O Senhor ressuscita. E quando Ele ressuscita, Ele o faz para a sua glória. Louvado seja o Senhor, irmãos. Muitas vezes o homem quer cura, mas Deus tem ressurreição. Eu já vi, amados irmãos, tragédias imensas e terríveis na vida de pessoas que foram instrumentos para que pecadores se arrependessem, se voltassem para Deus e crescem em Cristo Jesus. E o Senhor não deu a resposta que as pessoas esperavam, mas Ele deu algo muito maior, que foi a salvação de um pecador e a cura de um coração. Muitas vezes você está preocupado com a cura na perspectiva humana, mas o Senhor, que é poderoso da ressurreição, faz milagres e revela a sua glória. Preste atenção comigo, os discípulos não queriam que Jesus morresse. Os discípulos, lembra quando Pedro disse, o Senhor disse que ia para Jerusalém morrer? Pedro disse, tem dó de ti, Senhor, como é que o Senhor faz isso? Eles esperam que Jesus vá para Jerusalém, assuma o trono, expulse os romanos e reine sobre eles. E Pedro diz, tem dó de ti, Senhor, como é que o Senhor faz um negócio desse? E Jesus fala para ele, arreda Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Jesus tem que morrer para pagar os nossos pecados. Quando Jesus morre, eles se dispersam, eles fogem. E no domingo eles estão trancafiados, amados irmãos, morrendo de medo dos judeus. O texto que o pastor Camargo leu. E a Bíblia diz que Jesus então aparece no meio e diz a eles, Shalom Aleichem, paz a vós outros. E aí eles então ficam perplexos. Jesus mostra a mão, mostra o lado, eles são dominados de alegria, e Jesus diz a eles de novo, paz a vós outros, Shalom Aleichem. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Soprou neles o Espírito Santo. De quem vocês perdoarem os pecados, eu vou perdoar os pecados, disse o Senhor. Louvado seja Deus, irmão. Os discípulos não queriam a morte do Senhor, mas é porque Ele morreu na cruz, que ressuscitou e nos dá de graça a sua salvação. Muitas vezes o Senhor está fechando uma porta na sua vida e você está esperneando, você está reclamando, você está gritando. Se Deus quer que algo morra, irmão, deixa morrer. Porque o Deus que deixa morrer é o mesmo Deus que tem poder para ressuscitar.
Deus, amado irmão, faz tudo para a glória dele. Ele ressuscitou a Jesus, e por causa disso ele ressuscitou a Lázaro, ele ressuscitou a filhinha de Jairo, e ele vai ressuscitar você no dia final. Mas todo dia em que o pecador crê, é porque este pecador foi ressuscitado na alma, por Cristo Jesus. Veja a vida com a perspectiva de Cristo. Muitas vezes você quer só um paliativo, e Jesus tem algo muito maior para realizar na sua vida. Então submeta-se, diga: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Ao olhar para este texto nesta manhã, no final desta exposição, eu quero perguntar a você: como você tem avaliado a sua vida? Como você tem reagido diante desta pandemia? Você está irado? Você está decepcionado? Você está reclamando de Deus publicamente? Ou se não está, está revoltado no seu coração? Hoje o Senhor está nos chamando a parar de olhar para este mundo a partir de uma perspectiva humana. Veja a vida com a visão de Cristo. Reconheça que, ainda que você esteja desesperado, Ele está em paz, tranquilo, está no controle. Confiemos nele, recebamos de sua paz. Ele está no controle e controla a nossa vida. Ainda que você tenha medo, Ele te manda crer, porque Ele deu a vida na cruz por você. Somente crendo nele, você será salvo, perdoado. Mas somente crendo nele, você vai crescer espiritualmente, vai ser uma bênção ainda no meio da crise. Como você tem visto a sua vida? Você só quer remediar as circunstâncias? Só quer botar panos quentes na situação? Jesus quer fazer algo infinitamente glorioso. Ele quer trazer salvação na tua casa, Ele quer reavivar a igreja dEle, Ele quer abençoar os nossos corações. Uma das maiores bênçãos, amados irmãos, que eu acredito que o Senhor nos dá como fruto dessa pandemia, é um verdadeiro despertar espiritual. Aqui na nossa igreja nós já vimos o ano passado a chegada de novas pessoas que não eram da igreja. Nós temos visto muitas pessoas se aproximarem de Deus, muitas pessoas ouvirem mensagens da palavra de Deus na internet, muitas pessoas, amados irmãos, estão assistindo o nosso YouTube, estão procurando conselho, estão procurando a presença do Senhor, e eu acredito sinceramente que Deus permite um sofrimento como esse, para que a igreja se dobre, para que a igreja se humilhe, para que a igreja se volte para a presença do Senhor. Se você estudar a história dos avivamentos, você verá que na maioria das vezes, os avivamentos foram precedidos por um período de trevas, por um período de angústias, por um período de grande dor. Antes da reforma protestante, a igreja estava em conluio com o mundo, pregava contra as escrituras, o povo estava como ovelhas sem pastor. Deus levanta Lutero, Zwinglio, Calvino, Knox, Beza, Bullinger e aqueles homens e irmãos inflamam a Europa com a pregação da palavra de Deus. E a igreja se levanta e se desperta e faz toda a diferença. Na época dos grandes avivamentos, do grande avivamento, a Inglaterra estava em bancarrota. Uma de cada 6 casas de Londres era um prostíbulo. O país quebrado economicamente, destruído, correndo o risco de ser assaltado por uma revolução como a França foi. Deus levanta Whitfield, levanta Wesley, levanta vários pregadores e o avivamento toma conta da Inglaterra, da nova Inglaterra. Milhões são convertidos a Cristo Jesus. E a igreja se desperta para missões. No segundo grande avivamento, da mesma maneira, Deus levanta pessoas, e o segundo grande avivamento desperta a obra missionária, e Simonton vem para o Brasil pregar o Evangelho como fruto de um grande avivamento. Na maioria das vezes o avivamento é precedido por sofrimento, por angústia, por perseguição. Antes do Pentecostes, os discípulos estão com medo, trancados, 120 orando, e Deus manda o Espírito Santo. E eles ganham o mundo para Jesus. Irmãos, Deus quer fazer algo grandioso na nossa vida. Que nós esperemos a intervenção do Senhor em nós. Em nome de Cristo Jesus. Veja a vida com a visão de Cristo. Veja a vida com a visão de Cristo. A humanidade tem pressa. Jesus está no controle. Veja a vida com a visão de Cristo. A humanidade tem medo. Jesus manda crer. Veja a vida com a visão de Cristo. A humanidade quer cura, mas Jesus quer dar ressurreição. Que Ele visite você com um reavivamento nessa manhã.
que Ele renove em você o primeiro amor, que haja um reavivamento do primeiro amor na sua família, que haja um reavivamento em nossa igreja local, que haja um reavivamento, amados irmãos, em nosso país, que o Senhor nos visite com restauração e seja exaltado, que Deus abra os nossos olhos, que nós creiamos em Jesus e vejamos a vida com a visão de Cristo. Veja a vida com a visão de Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.